Será que lidar com as necessidades sociais e emocionais dos homens é um fardo para as mulheres? Hoje eu queria trazer aqui o conceito de man-keeping, que tomou a internet nas últimas 2 semanas. E o que isso significa para a gente na prática, no dia a dia? Então, para começar, o que é man-keeping? Man-keeping é uma expressão em inglês para significar manter os homens. Então, man é homem, keeping vem de keep, de manter. Então, seria como você manter um homem. Essa expressão foi criada por Angélica Puzio Ferrara e os colaboradores da sua pesquisa na área de Sociologia e Psicologia Social em Stanford. Esse termo foi inspirado no conceito de kin-keeping, que é um conceito que já existia na sociologia, já existia nos estudos universitários e acadêmicos nessa área, que significa o quê? Kin é família, são as pessoas que são relacionadas a você por parentesco, são sua família, e keeping de manter. Então, kin-keeping se refere ao trabalho que as mulheres costumam performar, costumam fazer para manter os laços, os relacionamentos familiares. Se refere ao quê? Ao fato de que as mulheres costumam tomar à frente atividades como planejar festas de aniversário, principalmente dos filhos, planejar encontros da família no Natal e Ano Novo, ou reuniões sociais de família em outras datas festivas, dias dos pais, dias das mães. As mulheres geralmente são as que compram presentes para as pessoas nas datas especiais, compram cartões, enfim, organizam esse tipo de coisa. Organizam encontros dos primos, das crianças da vizinhança. Então, se refere a esse trabalho de manter os laços familiares fortes e a família unida. É um conceito que já está há muito tempo aí nos níveis universitários e nas pesquisas. Então, inspirado nesse conceito de kin-keeping, foi criado o man-keeping. A pesquisa que originou esse conceito de man-keeping, ela trata do quê? Ela olha para os índices de isolamento e de solidão nos homens, principalmente nos Estados Unidos, porque essa pesquisa utiliza dados dos Estados Unidos, mas a ideia é de que os homens estão cada vez mais isolados, cada vez mais sem rede de apoio, cada vez mais sem amigos, e que é muito mais provável que um homem diga que não tem amigos próximos, que não tem com quem contar, do que uma mulher. E quando um homem está no relacionamento, é mais provável que ele diga que a principal fonte de apoio emocional e apoio social que ele tem é a mulher. E a mulher é mais provável que ela diga que ela tem outras fontes de apoio, outros laços sociais, além do parceiro. Então, seria essa ideia de que os homens estão contando cada vez mais com as mulheres em um relacionamento amoroso para administrar as suas emoções e também a sua vida social. Porque as mulheres acabam sendo mais sociáveis, acabam marcando jantares, encontros com amigos, encontros, como eu já falei, de família, e levando os homens juntos. Em alguns casos, já como é falado nesses estudos, mulheres que organizam a vida social do marido, até mesmo encontros, né, do marido com os amigos, ou tentam fazer com que o marido fique amigo do marido das amigas. Então, acabam gerenciando essa vida social dos homens. Esse conceito de man-keeping, ele apareceu pela primeira vez no ano passado. Só que esse ano, em agosto, final de julho, começo de agosto, explodiu na internet por algum motivo que até hoje eu não sei qual foi. Apareceu em diversas mídias internacionais, no The Guardian, no New York Times, e também nas mídias brasileiras. Foram feitas diversas matérias acompanhando aí a tendência internacional. E algumas dessas reportagens, alguns desses artigos, chegaram a dizer que as mulheres hoje estão com medo de se relacionar, ou estão se recusando a se relacionar com os homens por receio de ficarem sobrecarregadas com esse fardo, digamos assim, do man-keeping. E por que eu acho interessante a gente olhar para isso? Primeiro, porque a gente vê hoje em dia um fenômeno na internet que qualquer notícia vira uma coisa muito maior do que é ou do que deveria ser. Na verdade, o que acontece? Muita gente na internet ganha dinheiro de produzir conteúdo. Canais de notícias, blogs, influencers têm que estar sempre produzindo conteúdo para se manter relevantes. E tem horas que você tem que procurar conteúdo em algum lugar. Nem sempre você, tem uma coisa relevante para falar. Então, olhar para estudos acadêmicos e trazer estudos acadêmicos para o público é uma forma de produzir conteúdo. Então, só que acontece que às vezes você produz um conteúdo que não fala de todas as nuances desses estudos acadêmicos. E muitos desses conteúdos, recentemente, eles se esquecem de mencionar que essa teoria do man-keeping é uma teoria.
não é uma regra, não é uma lei, não é uma coisa que está provada. É a forma como essa pesquisadora ou esse grupo de pesquisadores encontrou para explicar os dados que eles coletaram na pesquisa deles. E a pesquisadora mesma fala em artigos que ela escreveu que existem questões ainda a serem colocadas sobre esse assunto, que a teoria dela ainda precisa ser posta à prova. E que existem, como toda pesquisa científica muitas vezes levanta mais perguntas do que oferece respostas. Só que quando a gente pega esse conceito e começa a circular na mídia, ele começa a ser circulado como um fato, como assim, todas as mulheres acabam fazendo man-keeping e todos os homens são um fardo emocional para as mulheres e todas as mulheres estão cansadas de se relacionar com homens ou estão com medo de se relacionar com homens. E a coisa fica toda muito generalizada. E isso acaba piorando os diálogos que a gente tem sobre relacionamentos, sobre questões de gênero e, enfim. Então, alguns questionamentos que eu colocaria em relação a esse termo, em relação a esse conceito. Primeiro que em diversos relacionamentos acontece muito que uma pessoa acaba super funcionando, tem um overfunctioning. Ela faz muita coisa, ela tá sempre fazendo algo. Acaba que muitas mulheres têm essa tendência de não parar, de estar sempre tentando fazer alguma coisa. E às vezes essas mulheres que têm esse superfuncionamento podem atrair homens que têm tendência a não funcionar tanto, a serem mais passivos. E aí elas podem tomar conta até mesmo dessa administração emocional e social desses homens. Ou, ao longo do relacionamento, esse perfil foi se desenvolvendo, não que tenha sido atraído logo no começo, mas pode acontecer. Então, cabe questionar até que ponto essas pessoas com superfuncionamento estão enviesando os dados de uma pesquisa, como essa pesquisa de man-keeping, porque é uma pessoa que está super funcionando no relacionamento, às vezes desnecessariamente, porque ela poderia desacelerar e trazer o parceiro para funcionar junto com ela, ela está reclamando da pessoa que está com ela, porque a pessoa que está com ela não tem relações sociais, não tem amigos íntimos, que fala para ela tudo, só desabafa com ela, não desabafa com mais ninguém, e ela está cansada. Mas aí, às vezes, não é porque isso é uma característica de todos os homens, é uma característica do relacionamento dela, porque ela tá super funcionando e às vezes não tá dando espaço pro outro funcionar minimamente, ou o outro está, por algum motivo, incapacitado de funcionar minimamente. E outra questão é que existem alguns relacionamentos que realmente não são balanceados. Porque o que a gente espera num relacionamento? A gente espera um certo equilíbrio de você contar com a pessoa contar com você. E você dá apoio emocional para a pessoa e a pessoa dá apoio emocional para você. E alguns relacionamentos acabam, às vezes, desequilibrados por diversos motivos. Não que isso seja uma regra, não que isso seja um fenômeno que todas as mulheres estão passando por isso. E outra coisa que eu gostaria de questionar também é que a gente fala muito que os homens são socializados a guardarem os sentimentos, a não se expressarem emocionalmente, a fingirem que não estão sentindo nada e acabam, às vezes, com amizades que eles não conseguem expressar isso. Mas a gente vê também os homens muito socializados a colocarem a sua mulher como centro da vida emocional deles. E essas reportagens muitas vezes acabam usando essas pesquisas para colocar homens como se fossem mulheres imperfeitas. No sentido de quê? No sentido de que as mulheres têm mais essa capacidade mais natural para as mulheres dispersar a sua necessidade emocional em diversas pessoas. As mulheres conversam com as amigas, com as mães, com as irmãs e com os maridos. E os homens acabam conversando menos com outras pessoas e focando mais só na mulher. Essa é a tendência que a pesquisa revela. E acaba sendo colocado como os homens estão errados por serem assim e as mulheres estão certas. Então, os homens deveriam ser mais como as mulheres. Mas será que é assim mesmo? É importante que você tenha, sendo homem ou mulher, mais pessoas com quem contar, tenha relacionamentos variados, converse com mais pessoas. Só que às vezes o grau de que isso é feito vai variar um pouquinho. Então, é claro, não é saudável um homem estar totalmente isolado e contar apenas com a sua namorada, a sua esposa, como a única amiga. É bom que ele tenha outros amigos, é bom que ele converse com outras pessoas. Só que às vezes ele vai fazer isso num grau menor. E às vezes ele, mesmo que ele tenha outros amigos e converse abertamente com outros amigos, ele ainda vai considerar a esposa como a sua confidente número 1, como a pessoa com quem ele tem mais abertura. Porque às vezes é uma questão só do jeito como ele denomina as coisas, que ele quer
na fala dele, expressar como essa mulher é importante para ele. Então ele fala que sim, é só com ela que eu conto, como se as outras pessoas, minimizando, né, a importância de outras pessoas para valorizar essa mulher, né? E às vezes porque ele realmente guarda as coisas mais íntimas para ela, apesar de dividir um pouco com outras pessoas. Então, tudo é uma questão de grau, é tudo uma questão da gente observar. E observar que às vezes pode ser que não seja ruim que o homem seja diferente da mulher. Não é porque os homens fazem as coisas diferentes das mulheres que eles estão totalmente errados. Não é porque eles fazem diferente que eles são, digamos, mulheres imperfeitas, né? Eles são diferentes, eles são homens. Então eu acho que sim, a gente tem que ficar de olho nos homens que estão se isolando, nos homens que não têm amigos, nos homens que não conseguem conversar com ninguém ou não conseguem conversar, né, com mais pessoas além das suas namoradas, das suas esposas. Mas a gente também tem que olhar que um relacionamento é sobre troca. E alguns artigos que falam sobre man-keeping acabam colocando como se qualquer coisa que o homem precisar da mulher para um apoio emocional ou para manter suas relações sociais, ele tá colocando um fardo sobre ela. E não é assim. Não é isso que o termo quer dizer. Então, antes que você você tenha uma reação de aversão ao homem que vem confiar em você, ao homem que vem se abrir com você, ao homem que conta com você para ajudá-lo a manter uma conexão social ativa, pensa se você não está sendo influenciada por um viés que não cabe, né, nessa situação. Pensa se isso realmente é um fardo ou se é só um aspecto de um relacionamento saudável. Pensa se você não tá também contando com ele, se você não tá também desabafando com ele, né? E contando com ele também para manter uma conexão social saudável. E, de novo, man-keeping é uma teoria que ainda está sendo estudada, ainda está sendo provada, posta à prova. Então, antes que a gente pegue um termo desse que a gente viu na mídia e coloque nos nossos relacionamentos e enxergue isso como verdade, e enxergue isso até como um sinal de alerta, um inimigo, nossa, eu tô, né, ajudando a sustentar o meu namorado, o meu marido emocionalmente. Será que tá certo? Então, olha pro seu relacionamento. Olha pra saúde do seu relacionamento, em vez de olhar para teorias que estão sendo colocadas, que estão ainda sendo postas a provas e colocadas na mídia como se fosse um fato. Mas é isso, eu acho que o que eu tinha a dizer sobre man-keeping era isso. Se você já tinha ouvido falar desse termo, me conta aqui. Se você nunca tinha ouvido falar, também me fala o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo, como sempre.